espiritual em minha família. Então você tem esse motivo para você orar. O segundo, por meu preparo espiritual para as 10 horas de oração. Quando vai acontecer as 10 horas de oração? No sábado, tá? Nós vamos vir para cá pela manhã e você vai passar o sábado mais perto do Senhor. E o terceiro motivo, eu vou escolher 5 amigos e vou orar por eles. Eu vou dar hoje uma dica. Entra num grupo que você participa. E ali você pode escolher 5 amigos, não sendo um grupo da igreja aqui, né? Porque daí você escolhe 5 amigos daqui. Mas de família, etc. Sempre a gente tem. Ou então, faz assim, o amigo de cima, o amigo do lado, o amigo de baixo, sabe? Nós temos que ter pessoas ao nosso redor que a gente possa orar. Um parente, um vizinho, alguém do trabalho, certo? Alguém que eu vejo sempre, alguém que eu encontro na feira, eu não sei, mas você vai escolher 5 pessoas para você orar. Esta vai ser uma semana, os 10 dias, não é uma semana, de milagres. E eu quero contar um milagre que aconteceu hoje. Tem uma garota, ela está participando já há algum tempo de um projeto chamado Identidade Digital, é um projeto para estudar o Apocalipse com adolescentes, inclusive está rolando agora uma sala, a minha chefe está lá assistindo, até daqui a pouquinho eu vou sair lá para bisbilhotar. A Laurinha está passando a classe hoje, a Laurinha tem 9 anos e ela tem uma profundidade para passar o Apocalipse, que é uma coisa incrível. Ela é a nossa pole position. Essa Gislaine, a menina da história, me procurou no domingo e falou: minha mãe precisa falar com você. A Gislaine é da comunidade hispana, eles passam muitas necessidades e a dificuldade da Gislaine era a seguinte: a mãe dela ligou e falou: eu não tenho condições de rematricular a minha filha na escola. Ela estuda numa escola na Zona Leste, embora ela frequente a igreja da comunidade hispana lá na Armênia. Ela ficou simplesmente o ano todo sem pagar a escola. E ela falou: eu não tenho condições. E eu não posso pôr a minha filha na escola. Ela não fez o pedido de bolsa. Ela não... Gente, não fez nada. E a dívida era muito grande. A dívida era 16 mil e poucos reais. Eles moram numa comunidade. Ela foi assaltada. Olha, pensa numa situação terrível. E daí eu falei: então eu vou ver o que eu faço. Eu liguei para minha colega, que faz a mesma função que eu lá na associação, expliquei toda a situação, falei quem era a Gislaine, que ela sábado pela manhã, às 7h30 da manhã, ela reúne 25 adolescentes para estudar o Apocalipse. É uma menina de ouro. E ela levou o caso para o departamental, e eu falei com ele ontem, e ele falou assim: não tem jeito. Aí a mãe me ligou e falou assim: eu consegui, eu tenho 9 mil. Eu falei: não sei como ela conseguiu esse dinheiro, mas liguei para eles lá hoje, e ele falou assim: olha, não tem como fazer, abater, é muito, nós não podemos fazer isso. Só que ela já depositou uma parte, sem a gente saber. Aí eu fiquei assim: como que ela já depositou, não me falou nada? Se eu estou intercedendo, não estou sabendo. Aí até falei com o pastor dela, liguei para o pastor e falei: olha, pastor, ela pediu para eu interceder, mas ela está depositando, não estou entendendo. Aí eu liguei para ela. Quando eu liguei, eu falei assim: põe no Viva Voz, porque como ela é hispana, eu falei, ela falou, eu falei: a Gislaine está aí? Ela falou: está. Eu falei: então a Gislaine vai entender. Eu falei assim: irmã, a senhora pediu para eu interceder e a senhora ligou, a senhora depositou lá. Ela falou assim: eu não depositei. Eu falei: depositou. A dívida era de 16, eles davam o desconto, né, da igreja, ficava 14 e pouco. E eu acabei de falar com o tesoureiro lá: a senhora só deve 5.300. Ela falou: eu não sei nem o número da conta. Já vou chorar de novo. Meu Deus. Vocês entendem isso? Sim. Que é um milagre de Deus? Numa comunidade, numa situação, ela falou assim: aqui me falta até o gás.
E como ela conseguiu esse dinheiro, que ela ia pagar a escola? Ela faz máscara. Ela não estava conseguindo vender nada. Não vendia. Ela vende na 25 de março. E esta semana, ela foi a 25 de março, ela conseguiu vender tudo isso de máscara. E ela falou, e eu falei, então segura esse dinheirinho, porque agora eu tenho que conseguir uma escola para essa menina. Então eu quero que vocês me ajudem a louvar ao Senhor por este milagre na vida da Gislaine. Que Deus seja louvado, porque agora essa menina vai conseguir estudar. Não sei quem foi que Deus tocou no coração e essa pessoa fez, acho que alguns depósitos. Não foi só um, não. Mas Deus está atuando. Amém. Ele atua na vida das pessoas. Amém. E Ele vai atuar na sua também. 10 dias de comunhão e oração. Pois não. Vê quanto que é o material que ela precisa, que eu vou doar o material. Tá bom, eu vejo. Amém. Ela vai fazer o 3º ano com o ensino médio. Pode ver o material que eu vou doar. Tá bom. Então, você tem 3 motivos para orar aqui na revista. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai amado, nós te louvamos, Senhor, mais uma vez. O nosso coração está grato porque tu olhas para uma filha lá da Bolívia, que está aqui no Brasil, numa subvida, numa comunidade, vivendo precariamente. E alguém foi movido pelo teu Santo Espírito e está pagando uma dívida. Nós não sabemos quem é, mas nós te louvamos porque esse é um milagre, é um mover do Espírito. Amém. Senhor, que esse mesmo Espírito possa se mover aqui ao nosso redor. Amém. Que a gente sinta nesses 10 dias a tua mão poderosa sendo erguida aqui também e movendo o nosso coração, a nossa vida. Que nós possamos ajudar pessoas, que nós possamos ser pessoas melhores também, bondosas, cheias de carinho, de paz, de paciência, de amor. Que a gente possa fazer a diferença. Está tão perto da tua volta, Senhor. E nos ajude a querermos o teu Santo Espírito em nossa vida. Derrama, Senhor, assim como o cenáculo foi aberto com a presença do teu Santo Espírito, que aqui seja o nosso cenáculo. Eu rogo por Jesus. Amém. Começamos o dia nos 10 dias de oração. O pastor está fazendo na igreja de São Bernardo. Aqueles que têm o link do culto normal e quiserem entrar às 6 horas da manhã, nós estamos apostos lá para realizar esse culto. Então, nós temos os momentos de oração e na sequência o pastor tem feito a meditação para nós e hoje foi uma bênção. Como a Nádima disse, esse material é o material que nós vamos usar na nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos, marido, esposa. Esse material você deve guardar com muito carinho e ao longo do ano de 2022 você deve consultar esse material várias vezes. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem feito um esforço mundial de oração. Nós temos um presidente, pastor Ted, ele é um homem voltado à oração. E volta e meia, ele chama, ele convoca a igreja para orar. E esses 10 dias de oração tem sido um programa que começou há alguns anos e ele tem trazido muitos resultados para a igreja local, mas principalmente para a igreja mundial. Se numa igreja como a nossa, nós enfrentamos algumas dificuldades e alguns problemas, imagine o que enfrenta a igreja mundial. Problemas com países que têm restrição à pregação do Evangelho, problema de países que têm guerra civil e outras situações mais. A igreja é afetada, os membros desses países são afetados, e existem aqueles países que têm um liberalismo muito grande. Tudo está bom. E a igreja também sofre nesses lugares, também tem dificuldades nesses lugares. Então a igreja mundial, ela tem convocado a igreja
para esses 10 dias de oração. Mas, na verdade, nós não deveríamos orar 10 dias por ano. Nós devemos orar dia após dia, várias vezes ao dia, várias vezes à noite, principalmente de madrugada. Eu confesso a vocês que eu não sabia orar. Não tinha esse hábito, mesmo como pastor, pelo menos com uns 12, 15 anos de ministério, eu não tinha esse hábito de levantar de manhã e a primeira coisa a fazer é buscar Deus. Mas quando surgiu esse programa, esse projeto, pastor Miguel lá na divisão, há uns 15 anos atrás, talvez um pouco mais, desse seminário do estudo da palavra de Deus, ele foi criando uma apostila, e nesse acompanhamento eu acabei desenvolvendo este hábito da oração, e isso tem feito uma diferença muito grande na minha vida. Deu uma guinada no meu ministério, na minha vida pessoal, na maneira de encarar as coisas, na maneira de ver as coisas, inclusive na maneira de ver Deus. Muitas vezes nós ficamos numa vida tão apressada que nós achamos que Deus é do nosso tamanho, que Deus está do nosso lado, ou na nossa frente, ou atrás, mas Ele é como nós, e algumas vezes nós nos achamos até um pouquinho maior do que Ele. Mas na verdade, Deus, Ele é supremo. E o amor dele é do tamanho dele. Então, para vocês terem uma ideia, nós vivemos aqui num planeta. Esse planeta está inserido num sistema. E esse sistema está inserido numa galáxia. Então, para nós sairmos daqui e ir ao final desta galáxia, nós vamos gastar, não dá para marcar em quilômetro, não dá para marcar em milha. Foi criado um estilo, um tipo diferente de medição de distância, que foi o ano-luz. Então, viajando a 300 mil quilômetros por segundo, que é o tempo quando você acende a luz, é o tempo que ele gasta dali até o ponto mais final da sua sala, do seu quarto, de algum lugar. Você consegue perceber essa velocidade da luz saindo lá e chegando no ponto mais distante? Dá a impressão que ela acende de uma vez, né? Não, é a velocidade, 300 mil quilômetros por segundo. Durante mais de ano para nós sairmos da nossa galáxia. E existe, queridos, mais de 100 bilhões de galáxias como a nossa. Então por aí você vê o tamanho que é o nosso Deus. E Ele sabe cada uma dessas galáxias de cor. Ele conhece pelo nome. Ele conhece cada um dos que estão aqui, cada um dos que estão aqui no trânsito, cada um dos que estão morando nesses prédios todos. Ele conhece individualmente. E se todos nós resolvêssemos orar a Deus nesse momento, Ele nos ouviria individualmente. Então você vê o tamanho que é o nosso Deus. E Ele está fazendo um convite, Ele está fazendo um chamado, para que nós pudéssemos gastar tempo com Ele, para que nós pudéssemos apreciá-lo, e apreciar aquilo que Ele tem para nós, as soluções dos problemas que existem nesse mundo, que Ele tem para nós. E os problemas desse mundo não são novos, os problemas desse mundo são antigos. Joel profetizou provavelmente 830 anos antes de Cristo. E mais ou menos os problemas que eles enfrentavam naquela época são os problemas que nós enfrentamos hoje. Duas coisas não mudaram: o homem não mudou e o pecado não mudou. As tentações continuam a mesma, a fraqueza humana continua a mesma. Então Deus fez um chamado. O rei dos dias de Joel, ele era um garoto. Ele foi para o reino com 8 anos de idade. Era uma sucessão de pai para filho, mas ainda bem que ele foi mentoreado, ele foi assistido
mantido por algumas pessoas que tinham uma relação direta com Deus e eram pessoas fiéis. Então, nessa época, a regência estava a cargo dos sacerdotes, a quem Joel fez um apelo para que convocasse o povo de Jerusalém para buscar o Senhor. Joel estava aqui em Judá. Algum tempo depois, uma parte da nação de Israel iria desaparecer. Mas nós estamos em 830 a.C. Será que o povo ouviu e mudou? Porque se eles tivessem ouvido e mudado, talvez não teriam seguido o caminho que seguiram e caído nas armadilhas que caíram. Em 605 a.C., toda aquela nação, toda aquela cidade, todo aquele povo acabaram indo para o cativeiro de Babilônia e acabaram ficando 70 anos lá, numa situação extremamente difícil. Por quê? Porque não ouviram as orientações de Deus. Os problemas que nós enfrentamos hoje, queridos, não é diferente daqueles dias. Crise ambiental, crise hídrica, crise de abastecimento. Você vê, nós estamos saindo de um verão que aparentemente foi um verão muito chuvoso, né? Aqui em São Paulo, na última chuva, 34, 35 pessoas perderam a vida por causa da chuva. Um prejuízo violento. Milhares de pessoas estão desabrigadas. Mas o reservatório não encheu. Está com 40 e poucos %. E nós vamos chegar no final desse ano com a falta d'água, dependendo do ciclo de chuva que nós vamos ter esse ano. Então os problemas não são muito diferentes. E essas crises acabam provocando uma crise econômica. E se essas expressões ainda são ouvidas nos noticiários, então a mensagem de Joel ainda é relevante para nós. O livro de Joel é um livro bem pequenininho. Se vocês quiserem, como dever de casa, pegar esse livro e dar uma olhada, vocês vão ver os apelos que ele fazia, que ele fez para o povo de Deus. Mas o povo de Deus parece que não conseguia perceber. Parece que as coisas estavam muito boas. Joel viveu essas crises e seus desdobramentos na saúde pública, na segurança pública, na política interna e externa da nação de Judá. E eles acabaram seguindo para um lugar completamente diferente do que eles gostariam de viver. Eles receberam uma terra como herança, como presente do Senhor. O Senhor entrou de maneira poderosa, tirou todas as pessoas que moravam por ali, limpou aquela terra, deu aquela terra aos egípcios. Antes tinha dado 420, 430 anos de oportunidade para as pessoas que moravam naquela terra, mas eles também não aproveitaram. E aí o povo foi tirado e levado como cativo. Querido, os nossos problemas hoje não são diferentes dos problemas anteriores. O mesmo Deus que teve misericórdia do povo de Judá lá no século IX a.C., Ele também tem misericórdia de nós hoje. E Ele quer estar conosco nos momentos de dificuldade, nas tribulações que enfrentamos nesse conturbado século XXI. E essa Covid ainda aumentou, potencializou mais as crises que nós estamos enfrentando. Eu tenho um genro, bom, ele já pregou aqui algumas vezes, ele está montando um consultório. Ele está desde o mês de dezembro tentando fechar esse consultório. Ou melhor, desde o mês de novembro, ele está tentando fechar esse consultório. Ontem à noite, ele conseguiu receber, não, ainda não. Ontem à noite ele recebeu o penúltimo item que ele precisa desse bendito consultório. Por quê? Porque falta matéria-prima, falta material, falta boa vontade e outras coisas mais. Então nós estamos enfrentando essas dificuldades todas, e nós precisamos buscar a solução que Deus tem para nós.
nós enfrentarmos ou levarmos a vida de maneira natural, nós vamos ter um fim catastrófico. Hoje nós temos o conhecimento do livro de Daniel. Hoje nós temos o conhecimento do livro de Apocalipse. Joel não tinha esse conhecimento. Hoje nós sabemos as coisas que irão acontecer e como irão acontecer. O profeta nos falou de maneira muito clara e nos fala dia a dia. E quando nós olhamos pelos olhos do profeta, o que acontece? Nós enxergamos mais longe. Nós olhamos mais longe e com mais nitidez. Então, quando nós olhamos pelos olhos do profeta, nós olhamos mais longe com mais nitidez. Por que existe tanto sofrimento hoje? Por que pessoas ficam doentes, passam por dificuldades? Por que as pessoas são vítimas de tragédias terríveis? Por que você tem que passar por algumas provações e privações? Você certamente, queridos, já se fez essas perguntas. O pecado é que causa essas tragédias na vida das pessoas. O pecado, a separação entre nós e Deus, isso é que causa essas tragédias na vida das pessoas. Pecado é viver em rebeldia contra Deus e sua vontade. Muitas vezes nós fazemos isso vivendo dentro da igreja. Não conhecemos a Deus suficientemente. E por isso nós acabamos cometendo ou vivendo uma vida de pecado. Pecado continua sendo a transgressão dos mandamentos de Deus. É viver uma vida para a satisfação dos seus próprios desejos, sem levar em consideração a glória de Deus e sem levar em consideração o bem-estar dos semelhantes. Eu estava vendo uma reportagem, eu vejo muito pouco, eu assisto muito pouco noticiário, porque a gente já tem tantas dificuldades para pensar, eu não gosto muito de ver noticiário, mas eu estava vendo uma reportagem que estava acontecendo um problema numa estação de metrô. Um indivíduo saiu do trem e na hora que ele estava se encaminhando para a escadaria, ele caiu. Ele ficou lá mais ou menos 15 minutos, pessoas quase passando por cima dele. A câmera da estação ficou gravando o tempo todo. Ninguém se interessou pelo caso desse indivíduo. Ninguém foi atrás de um socorro. Apenas depois de um tempo desse, uma pessoa passando, olhou, baixou, viu que ele estava com problema, só que ele já estava quase morrendo, ele estava tendo um infarto ali naquele momento. É justamente isso, nós não estamos interessados no bem-estar dos outros. Nós estamos correndo atrás daquilo que nos interessa, o tempo todo. Então, é a satisfação dos próprios desejos, correndo atrás de ter mais, ter condições de viver uma vida melhor. Mas, queridos, nós só vamos ter uma vida melhor se nós estivermos na presença de Deus. Mesmo que nós tenhamos limitações de recursos, mas nós vamos viver uma vida muito boa. Eu me lembro quando eu era garoto, nós morávamos aqui na Vila Formosa, e meu pai, ele gostava daquela bebidinha que o passarinho não bebe, e por causa disso, ele acabou fazendo alguns negócios que levou a família à falência. E nós fomos parar numa cidade próxima aqui, de Biúna, e naquela cidade praticamente nós passamos fome. Mas foi o melhor período que nós tivemos na nossa família. Meu pai não tinha onde comprar bebida, era longe de tudo. Foi um período de relacionamento familiar, um período de crescimento espiritual. Meu pai acabou se convertendo, se batizou, houve uma mudança. Então, muitas vezes nós imaginamos que a limitação de recursos vai nos trazer prejuízos, mas se nós estamos na presença de Deus, não vai fazer essa diferença.
Muito pelo contrário, nós precisamos trabalhar o máximo possível para estarmos na presença de Deus. Muitas pessoas têm dificuldade para admitir que são pecadores, mas a Bíblia é taxativa. Quantos seres humanos que vivem ou viveram nesse mundo não são pecadores? Tem alguém? Levante a mão. Somos pecadores independentemente da escolha que nós fazemos. Somos independentes, nós somos pecadores por quê? Porque nós nascemos pecadores. Então nós dependemos, precisamos da presença de Deus e da solução de Deus. O profeta Joel apontou o que você e eu devemos fazer para encontrar perdão, para encontrar paz de consciência, para encontrar a renovação espiritual e abrir assim o caminho para fluir das bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Você vê, Joel viveu há 2.800 e tantos anos atrás, mas o que ele escreveu não saiu da boca dele. O que ele escreveu saiu da boca do Consolador, saiu da boca do Espírito Santo, e por isso ela é uma verdade que vale para os nossos dias. Joel instigou os líderes espirituais da nação de Judá a apelarem a todos para que buscassem o Espírito Santo, o arrependimento dos seus pecados. É o tema dessa revista. Então nós temos aqui alguns textos preciosos que nós precisamos ler e meditar com tranquilidade, com paz. Por isso que nós não estamos usando essa revista aqui nesse momento, para nós fazermos isso em casa, no momento de reflexão, no momento de tranquilidade. Os elementos desse apelo devem constar da nossa vida, devem constar do dia a dia da nossa experiência cristã. E o primeiro elemento é a humilhação. O arrependimento deve humilhar-se o arrependido deve humilhar-se diante de Deus e reconhecer-se como miserável por causa do seu pecado. Quando nós achamos que temos a solução, quando nós achamos que somos iguais ou maior do que Deus, Deus não pode fazer grande coisa por nós. Deus não pode estender a mão e nos ajudar. Nós precisamos dessa humildade, nós precisamos desse reconhecimento de quem nós somos. Necessitamos de ter esse contato com Deus. O segundo elemento é a tristeza pelo pecado. O que é pecado? O pecado é aquilo que nos separa de Deus. Quando alguma coisa nos separa de Deus, isso deve provocar uma tristeza muito grande. Nós não podemos descansar enquanto não resolver essa situação, enquanto não reatar esse relacionamento com Deus. O arrependimento deve ser acompanhado de tristeza e nojo pelo pecado. E o que é o arrependimento? É voltar atrás. O arrependimento é reparar aquilo que você fez no momento de besteira, no momento de falta de prestar atenção, né? Falta de prestar atenção nas coisas, a gente faz uma besteira. Então o arrependimento é voltar e resolver esse problema, reparar esses problemas. O reconhecimento, queridos, da insuficiência humana para resolver o problema do pecado. Nós não temos condições de resolver o problema. Cada vez que nós vamos ajudar, nós pioramos. Então nós vemos aí, Deus chamou Abraão, e Deus sabia das limitações de Abraão. Ele ia fazer de Abraão uma grande família, mas a sua esposa era estéril. A sua esposa já tinha passado da idade de ter filho. E ao invés deles acreditarem plenamente na promessa de Deus, eles foram buscar algumas soluções. E essas soluções acabaram trazendo problemas para o próprio povo lá na frente. Tá certo? Então precisamos reconhecer que nossa carência espiritual é tão grande que não temos nada para apresentar a Deus, para compensar ou para reparar o nosso pecado. Só aceitar a sua provisão, só aceitar a sua graça.
nós não temos nada suficiente. O quarto elemento são disciplinas espirituais. São práticas que fazemos e que o Espírito Santo usa para transformar a nossa vida. Disciplina espiritual. Momento de orar é uma disciplina espiritual. Momento de ler a Bíblia é uma disciplina espiritual. Hoje nós temos tudo no audiovisual. Na ponta do dedo você faz tudo hoje. Você tem a lição já mastigada, você tem o Reavivados com Deus mastigadinho, você tem a meditação matinal, alguém que lê para você, tudo mastigadinho, e aquilo entra aqui, sai ali, você sai vazio.